minha mãe de misericórdia. Vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos como filhos de Eva, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Enxugue o nosso pranto, nos cubra com teu manto. Queremos ser dignos, dignos das promessas. Enxugue o nosso pranto, nos cubra com teu manto. Queremos ser dignos, dignos das promessas do Senhor. E a pois advogada nossa, esses olhos de misericórdia nós volvei. E depois desse desterro mostrai-nos Jesus. E bendito é o fruto do teu ventre. Enxugue o nosso pranto, nos cubra com teu manto. Queremos ser dignos, dignos das promessas. Enxugue o nosso pranto, nos cubra com teu manto. Queremos ser dignos, dignos das promessas. Senhoras e senhores, João Abreu. Ó clemente, ó piedosa, doce sempre o dia dela, Virgem Maria. Ó clemente, ó piedosa, doce sempre, Virgem Maria. Enxugue o nosso pranto, nos cubra com teu manto. Queremos ser dignos, dignos das promessas. Enxugue o nosso pranto, nos cubra com teu manto. Queremos ser dignos, dignos das promessas do Senhor. Oh, 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 Boa noite, galera BHN de todo o Brasil, de todo mundo. Que alegria, que satisfação chegar até você nessa noite com essa proposta por hoje não, que é o primeiro passo de um método, sabia? É um método deixado a nós como legado do nosso querido Monsenhor Jonas, Padre Jonas Abib, fundador da comunidade Canção Nova, que até antes da marca, tá? Antes de 1998, ensinava os jovens a sair de uma vida de pecado e ir para uma vida de busca de santidade, utilizando 3 passos. O primeiro passo é o nome do programa. O por hoje não, é a decisão. A decisão é sua, é minha. Então, a decisão é algo que a gente toma, claro, né? É ali abastecidos e robustecidos por um encontro com Deus, pelo batismo no Espírito Santo, a gente toma uma decisão. Não quero mais pecar. Beleza, primeiro passo. Segundo passo é o passo de viver em estado de graça. O Padre Jonas falava em viver em estado de PHN, o tempo inteiro, buscando não pecar e buscando a santidade. E o terceiro passo é a via das virtudes, crescer em virtudes e, olha, lembrando do por hoje não, do não pecar, de viver em estado de graça e de buscar virtudes,
Como não lembrar de Nossa Senhora? Hoje é dia da anunciação do anjo, a Nossa Senhora, né? O dia que o anjo encontrou com aquela jovem disse: Fiat, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela é cheia de graça, segundo passo do método de busca de santidade, do método PHN. E terceiro passo, mulher virtuosa, mulher cheia de virtudes. Quem luta contra o pecado, quem está saindo do pecado e quer viver na santidade, não tem como não ter Nossa Senhora como modelo, tá bom? Então, eu digo para você, não houve nenhum santo da Igreja Católica que não foi profundamente devoto de Nossa Senhora. Então, dia de pensar nela, dia de se lembrar de Nossa Senhora e se consagrar a ela, beleza? Então, fica no programa de hoje, porque tem olha, esse testemunho eu conheço um pouco, maravilhoso, sacerdote aqui da comunidade Canção Nova, profundamente mariano. Ele vai contar uma história para você muito linda, a intervenção de Deus. Saiu do buraco, viu, gente? E hoje, sacerdote, linda história. Fica aí, você não perde por esperar, tá bom? Acompanha a gente também pelas mídias sociais, tá? Já anota aí, se você ainda não segue a gente nas mídias sociais, vai lá no Instagram, PHN, aquele risquinho embaixo, oficial, PHN, oficial. Nos comentários você pode interagir com a gente durante o programa, tá bom? Então, acompanha com a gente pelo Instagram também, beleza? Um beijo para todo mundo aí no YouTube, na televisão, enfim, hoje está pulverizado, né? Que maravilha, o Sistema Canção Nova de Comunicação trabalhando a todo vapor. Então, esteja lá onde você estiver, no computador, na TV, no smartphone, sei lá onde você está. Boa noite para você, seja bem-vindo. Esse é o programa PHN na TV Canção Nova, beleza? Quero dar uma boa noite para a minha equipe técnica aqui, o pessoal das câmeras, iluminação, áudio, motorista, o pessoal da central técnica, na ilha de edição, dos cortes. Gente, tem gente demais trabalhando para que esse programa chegue até você. Na minha esquerda aqui, banda PHN toda noite com a gente também. Uma boa noite aqui para minha banda querida. Olha o time todo aí, ó. Esse aí é o Quarteto Fantástico, minha gente. Que beleza! Ali nas guitarras, o João Abreu. Boa noite, meu parceiro. Ali atrás, na batera, o Rafael Esperança. Aqui mais à frente, Cleuber Neves, o homem de poucas e boas palavras. Boa noite. Boa noite, Peter. Boa noite a todos que nos acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação nesse dia tão importante, né? É isso mesmo. Que é o dia de Nossa Senhora. Então, vamos pedir hoje, pela intercessão dela, assim como foi na Anunciação, né? Que também o anjo possa nos visitar também. Boa. Ainda mais nesse tempo quaresmal, que a gente possa ser uma pessoa assim mais próxima de Deus, mais próxima de Nossa Senhora, para a gente poder seguir a caminhada. Contrariou. Eu falei que fala poucas palavras, mas falou muito boas palavras. Se der mais um tempinho, você prega pra gente aqui, né, irmão? Sim. Cleuber Neves, meu parceiro Samuel. Meu parceiro. Mais uma noite, graças a Deus. Como é que você está? Estou aqui surpreso com as belas palavras aqui do meu amigo. E temos mais um pregador na Canção Nova, Temos mais um pregador. Se mandar ele pregar, ele vai, que é um homem de Deus que busca a oração. Beleza, né, legal. Meu parceiro? É isso aí, graças Feliz a Deus. pelo dia da Anunciação hoje, né? Graças a Deus consagrei legal. a Nossa Senhora. Então, é um passo muito importante. Eu convite para você aí, você que quiser consagrar a Nossa Senhora pelo método de São Luís de Montfort, a sua vida vai mudar, viu? Vai mudar, eu tenho certeza. Faça isso. Siga esse passo. Lindo demais. E hoje vamos ser avivados. O avivamento vai descer aqui hoje. Vai. Os meninos estão até tocando mais animado hoje, não sei o que é. Não, nós vamos ter um momento de oração ainda aqui, você vai ver. Eu olho para ele e falo, cara, eu não vou rezar hoje, né? É legal você ver a personalidade das pessoas assim, ver pessoas que, né, nos instigam a oração. Ele é de oração há muito tempo, viu? Muito bem lembrado. Meu parceiro, tamo junto? Tamo junto. Até o final aí, Até né? o final. Até o final. Não pode ir embora, não pode ir embora, né, padre? Boa noite, padre Edson. Sua bênção. O seu tá bom, padre? Graças a Deus. Deus abençoe a todos que nos acompanham também pela TV Canção Nova. Que bom celebrar a Anunciação, né? Todos já nos recordaram dessa grande solenidade. Bem em meio à Quaresma, vem essa solenidade para nos recordar que sem encarnação, nenhum dos outros mistérios teria
sentido. É o mistério da encarnação que dá sentido a tudo. Ali tem aquele encontro da eternidade com o tempo, do anjo, com a Virgem Maria, e ela diz sim, e nós somos convidados também a dizer sim a Deus. A todo momento você é convidado a dizer sim a Deus. Se Ele te chama para uma missão, se Ele te chama para uma vocação, diga sim, como a Virgem Maria. É isso aí. E falando sobre Nossa Senhora, não dá para esquecer que hoje a presença, né? Quem vai contar, trazer a história dele, filho predileto de Nossa Senhora, todo sacerdote Homem de igreja. Homem de igreja, né? Da igreja também. católica, graças a Deus. Então é um irmão Testemunho muito querido, maravilhoso, né? muito querido para verdade. nós. E tem uma palavra que ele sempre diz, assim, que nós escutamos sempre, que eu fiquei impactado, né? É impactante. O que é um impacto, né? Se dá uma ombrada aqui no Peter. Agora é um impacto. Também a graça de Deus que transforma a nossa vida para sempre, ela é sempre um impacto. Então aquele impacto muda a nossa vida. Alguns até repousam no espírito ali depois Aleluia. do impacto, né? Porque toca o divino, o humano não suporta e cai ali Nossa, em repouso. maravilhoso, Mas coisa linda. vai ser uma grande graça escutar a história desse irmão no ministério sacerdotal, também o bem que ele faz aos jovens, né? Ele está atualmente na missão de Brasília. Isso. De Brasília, ali exercendo também o ministério sacerdotal, mas, sobretudo, espero que, nesta noite, ele alcance também o coração de outros jovens, além daqueles que ele já acompanha com seu ministério. Justamente. Olha, só para você ficar curioso, eu conheço um pouquinho a história. Cara, você acredita que Deus visitou, falou ao coração dele num baile funk? Ele vai contar um pouquinho dessa história pra gente. Eu vou pedir para ele contar. Ó, mostra ali também a Adriana. Adri, obrigado mais uma vez. Ó, gente, ela vem aqui, eu faço questão de mostrar, porque ela tira foto de maneira voluntária, gratuita. Vem aqui de coração aberto. Adri, obrigado. Deus lhe pague, viu? Segue aí a Adriana nas mídias sociais, uma baita profissional. Deus lhe pague, minha irmã. Deus abençoe, viu? A Maria tá aqui também. A Maria ali, ó. Veio lá do Rio de Janeiro. Hoje o programa tá bem carioca. Maria Católica. Nossa, é verdade. Né? Hoje o programa tá bem carioca, tá bem legal, bem bacana mesmo. Marcelo Moraes, o Marcelo tá me ouvindo aí. Marcelo, boa noite, irmão. Tá por aí? Alá, e aí? E aí, bem? mano? Saudade de você, cara. Cara, não tô sozinho, não. Chega aqui. Chega aqui. aqui. Quem Ó, tá aí ó, com você? ó. Ô, louco! A dupla tá aqui. lá. O Carpa veio pra cá hoje também, que o Carpa também vai pegar o esquema da direção aqui, viu, mano? Que legal, velho. Poxa, que legal. Boa noite aí, Marcelo. Boa noite, Valeu, Carpa. O Carpa, né, grande parceiro, grande missionário, uma missão maravilhosa. E o Marcelão, o programa hoje tá massa, hein, cara? Cara, tá muito bom. Você tá me escutando aí, Peter? Tá Tô te chegando aí pra você, escutando. todo mundo bacana. Que maravilha. O programa tá muito bom. Acho que vocês já deram um grande spoiler aí. Né? A pessoa que estará no programa de hoje é realmente alguém fantástico, uma referência, né, para nós, assim, que quer ter um coração avivado, quer buscar, de fato, esse caminhar com Deus, né, essa novidade do Espírito. Então, você que está nos acompanhando, fique atento que o programa está muito bom, está top, não é, Rodrigão? Top! Ô, Rodrigo, se eu precisar de você, o que eu faço, irmão? Me grita, irmão. Tô logo ali, agora o ali dele tá um pouquinho mais longe, né? Tá certo. Valeu, Marcelo. Fica aí até o final também, tá? Pra gente não sair do ar. Vamos lá, gente. Vamos chamar então esse homem de Deus. Olha, um grande carinho, muito tempo, de fato, muito amado aqui na Canção Nova. Prepara o groove aí. Nessa noite aqui no palco do Rincão do Meu Senhor em Cachoeira Paulista, programa PHN. Chega pra cá, Padre Roger Luiz. Ei! Padre Roger Luiz, sua bênção, querido. Bem-vindo. Deus abençoe, Peter.
Legal. É a primeira vez no Pega Ainda, padre? Olha que Primeira alegria. vez em quanto tempo de Canção Nova, padre? 25 anos. 25, olha só, estou em 20. Olha, quando cheguei, o Deus padre já Deus estava... abençoe bem essa padre. Oh, Deus abençoe. Uma alegria para mim. Hoje eu tava falando, meu, eu acho que é a primeira vez. Se eu não me engano, é a Eu primeira fiquei na vez. dúvida também. Será que é a primeira vez? Mas eu então está acho. confirmado que é a primeira Eu acho vez. que é a primeira vez. É uma alegria. Legal, padre. Hoje o senhor está como responsável da Canção Nova em Brasília, né, padre? O senhor está quanto Isso. tempo lá? Vai para 4 anos. 4 anos 4 como anos. responsável É. da Casa de Missão de Brasília. Isso. Está numa estadia aqui em Cachoeira Paulista, tanto que nós aproveitamos aqui. Mas o senhor é natural de Itaperuna, né, padre? Isso mesmo? Estou enganado? Eu nasci em Raposo, que é o Ah, 7º distrito de Itaperuna. Aham. Depois vim morar na cidade em Itaperuna, né? O 7º distrito. Eu completei, naquela época era o 1º grau, né? O 2º grau, agora é ensino médio, né? Ensino fundamental e ensino médio. E aí não tinha em Raposo, então nós mudamos. Meu pai já trabalhava em Itaperuna, a minha mãe era professora, e ficar 2 na estrada, indo e voltando, a gente fez a escolha de mudar Eu para a lembro cidade, que para Raposo Itaperuna. é uma cidade assim, um pouco turística. Água mineral, tem muito turismo, muita questão também de confecção. É um lugar maravilhoso. Legal. Já pega a região... Andar de charrete em Raposo, Charrete, é. trenzinho do Empena. Nossa, que legal. Trezinho do Empena? O Empena é um amigo nosso lá, mas Ah, tá. já tá na glória de Deus. Eu então, pensei que a charrete era empenada, assim. não, é um trenzinho mesmo, um trenzinho da alegria. Gente, que legal. Ô, padre, e nessa cidade, como é que o senhor conheceu a Canção Nova? Eu conheci a Canção Nova no grupo de oração, no grupo de jovens, porque dentro do meu processo de conversão, eu fui para um grupo mais adulto, de pessoas mais adultas, e sabiamente a coordenadora do grupo me chamou e falou assim, olha, o nosso grupo é mais maduro, então seria interessante você ir participar de um grupo jovem. Na Matriz São José do Avaí, tem um grupo todo sábado, 6h30 da tarde, né? 6h30 da noite. Aí eu fiquei meio assim, eu tinha uma cabeça meio louca naquela época, meio preconceituosa. Eu falei, não vou lá na Matriz, não, é um pessoal que só fica reparando a gente, não sei o que lá, aquelas coisas. Depois eu falei, não, eu vou. Aí cheguei lá, e quando eu desci naquele grupo, a acolhida daqueles jovens, inclusive eu vi vários que tinham feito tantas coisas erradas junto comigo em festas, em lugares que a gente frequentava, e eles vieram e me acolheram. Eu falei, meu Deus, aqui é o meu lugar mesmo. No final do grupo, naquele dia, eles ofereceram palestras da Canção Nova, de cassete, do Padre Jonas. Era uma... como se você pegava emprestado para escutar. Na semana seguinte, sou meio italiano, Como Camão. aluguel, Sim, Na sim. semana seguinte, a gente entregava a fita. E aí eles me deram, eu falei, o que é isso? Canção Nova? E eles me deram um jornalzinho que eu tenho guardado até hoje, que faz parte da minha história, um jornalzinho da Canção Nova, dos sócios da Canção Nova. Eu lembro. E lá tinha o Padre Jonas, era perto do Natal, tinha o Padre Jonas, o Campos vestido de Papai Noel. O campo, Por que Campos, eles... pra quem não Por sabe- que eles me deram? pra quem não sabe, tem uma melanina exagerada. Parecida com a minha, assim, ó. Que legal, um querido Campos. E eles Legal. me deram porque era para eu sintonizar a Rádio Canção Nova em ondas tropicais, não sei que onda que eu peguei. Mas eu peguei às 3h da manhã no meu radinho, deu aquele barulhinho. Tan, 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 tan. Era a Nossa. Canção Nova. Eu comecei a escutar. Começando a escutar, eu desejei vir aqui. 3 da manhã, padre? 3 da manhã. Eu fiquei lá insistindo lembra que a gente colocava bombril Sim. no negócio? Coloquei bombril, fiz de tudo. Andei na casa, mexi, até que eu encontrei a Canção Nova. Aí o senhor veio pela primeira vez aqui em Cachoeira Paulista em que ano, 1996. padre? 96. Acampamento de Semana Santa. Nossa, lembra tudo, hein, padre? Flavinho apanhava. Que ele era Jesus, Ele né? era Jesus, no outro dia não conseguia nem cantar direito, ficava sentado. O negócio era bem real. Mas assim, eu pisei aqui, tudo banquinho de madeira, não tinha nada, né? Nessa chácara, só o rincão, ali uma lanchonetezinha de pau a pique com telha de amianto, um quiosque ali no meio, a casa de Maria, o outro prédio e o capelão de sapê e a rádio aqui atrás. E Ah, o era senhor o chegou a Padre pegar o Jonas? cabelão de sapê? Era o Padre Peguei. Jonas Padre Jonas aqui pregando. todo o acampamento? Todo o acampamento. E quando eu pisei aqui, eu escutei uma voz no meu interior dizendo, aqui é o seu lugar. Eu não entendi nada, porque eu estava no início, né? Você não entende muitas coisas espirituais assim, né? Você tem, eu sou bem racional. Então, quando eu falei, coisa estranha, de novo ouvindo voz, né? E aí eu guardei aquilo, aqui é o seu lugar.
mas não tinha nada. Eu fui conversar com a irmã Débora, que era responsável até pelo vocacional. Fui lá perguntar para ela, né, como é que faz para entrar aqui? Ela não me animou muito, não. Assim, é como se a Canção Nova tivesse nos seus... Não eram os inícios, que a Canção Nova começou bem antes, mas não tinha uma estrutura, né, como nós temos hoje. Então, mas ali algo ficou no meu coração. E depois dessa primeira vez, eu vinha quase de 2 em 2 meses nos acampamentos. PHN eu nunca perdi. E um acampamento que não tinha nada a ver com a minha realidade, que eu não sou músico, mas eu nunca perdia, era o acampamento de músicos, porque era profético. O Padre Jonas Era lindo. era Ele uma se coisa dedicava extraordinária. nesse acampamento. Era, né? e Deus A gente falava, via. era uma coisa assim impressionante, era profético mesmo. Sim. Então nunca perdi o acampamento de músicos também. Olha. Né? Então era certo, PHN, Semana Santa, acampamento de músicos, e aí aquilo que ia acontecendo, porque a gente não tinha esse ritmo de acampamento todo mês como é hoje. Né? Na verdade, não é todo mês, toda semana tem atividade Todo aqui. final de semana. Antigamente era uma vez por mês, de 2 em 2 meses, e eu vinha, era muito bom. Ô, Legal. padre, mas tem uma coisa aqui que todos nós já estamos curiosos, né, para saber, que eu acho que deve ter sido um pouco antes disso tudo, porque aqui diz do processo de conversão do Senhor, que se deu assim de uma forma bem inusitada. Né? Nós sabemos, mas eu acho que quem nos acompanha também gostaria de saber como foi esse processo de conversão, onde foi, que situação foi essa, que o Peter já deu Eu um falei spoiler. alguma coisa. Já deu um spoiler, ali no né? início, Já né? falei alguma Baile coisa, já. funk, parece uma coisa assim. Então, eu fui criado numa família católica, graças a Deus. Minha mãe deve estar assistindo, né? Deus abençoe e bença, mãe. Oi, mãe, Deus abençoe. Como que é o nome da mãe? Marlene. Dona Marlene. O padre Donizete chama ela de jovem PHN, hein? Olha! Ô, mãe, beijão, viu? Deus abençoe a senhora, Ela viu? me perguntou, é hoje o PHN? Eu falei, é hoje que eu vou. Hoje, que legal. Eu fui criado numa família católica, lá em Raposo. Meus avós eram da igreja, quase que cuidavam mesmo da igreja. Meu avô tinha a procissão de São Sebastião. Quando faltava, eu não sei se lá, padre, na sua região, porque a gente está quase da mesma região, pertinho, né? Pertinho ali. A nossa cidade é bem perto. Ele Itaperuna, eu sou a região de Bom Jesus, De Bom Jesus, do Itabapuana. Deve ter alguém lá acompanhando também, um Olha. abraço para Com certeza tem. Legal. Eu lembro que o meu avô fazia campanhas quando faltava chuva, em tempo de seca, nós fazíamos procissão descalço. Já era atos proféticos, igual da profecia do avivamento. Pai amado, aleluia. A gente ia descalço fogo. no asfalto, com água, jogava água lá no pé do Cristo pedindo chuva, e vinha chuva. Gente, Né? Então que eu fui bonito. educado assim. A minha mãe, como era professora, eu ficava uma parte do dia com a minha avó. E minha avó, muito católica, todos os dias, às 15 horas, com um radinho de madeira, ela ouvia a consagração à Nossa Senhora Aparecida. E ali Deus foi fazendo. Né? Porém, a nossa vida, ela acaba tendo algumas coisas que acontecem que a gente acaba saindo um pouco do trilho. E foi isso que aconteceu comigo. Até os 13 anos, eu era um menino de igreja. Lá em Raposo, hoje é paróquia, né? É de Santo Antônio. E lá era a comunidade de Santo Antônio. Então tinha a procissão dos fradinhos de Santo Antônio. Então eu vestia de frade, né? Os meninos vestiam de frade e a imagem de Santo Antônio cada dia saía da casa de alguém. A gente ia rezando o texto até a igreja, tinha novena. Ô, padre, só um parênteses aí. Nessa iniciação tão cristã que o senhor tinha, já passava na cabeça do senhor pequeno, porque eu, inserido na igreja, tinha passado o ser padre já naquela época? Não tinha nunca. passado. Nunca. Beleza, fecha parênteses, vamos falar lá pra frente. Segue então. a vida. Mas era interessante, porque era uma forma de evangelização. A gente pode até lembrar da dona Luzia, que era a pessoa que cuidava lá de tudo isso. E a gente vivia essa expectativa, chegar o mês de junho, mês de Santo Antônio, para ter as procissões, Santo Antônio visitar a nossa casa, todo mundo ir lá. Então, eu fui criado nesse ambiente. Com 13 anos, eu já estava começando daquela rebeldia da adolescência. Eu tive um contato com um padre, e eu fui me confessar, eu estava de bermuda, e o padre não foi muito gentil comigo. Na verdade, foi bem grosso, né, na época. E ele disse para mim assim, se você não for em casa colocar... Hoje eu entendo a prudência que ele estava, mas a forma que falou não foi a mais adequada. Se você não for na sua casa colocar uma calça, eu não te atendo. Eu falei, então tá bom. Pega um colchão, coloca do lado do confessionário, porque nunca mais eu volto aqui. E nunca mais voltei. E peguei birra da igreja por aquela atitude. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né? Nós que somos sacerdotes, com a maneira que a gente fala, com a maneira que a gente age.
a gente pode ferir e afastar as pessoas. E olha que lindo a didática com o senhor, né, padre? O senhor falando isso, quando o senhor for para aquele grupo de jovens que o senhor nem queria ir muito, a primeira coisa que o senhor sentiu foi acolhida. Exatamente. Olha a acolhida é tudo. É. É tudo. Então, eu acabei me aproveitando a rebeldia, aquilo que eu já estava mesmo querendo ali na minha cabeça de adolescente, de fazer as aventuras, que a minha mãe sempre me criou muito certinho, sabe? Não era aquele menino de rua, de ficar fazendo arruaça, não. Era bem comportado para a minha idade. Mas aí, a partir desses 13 anos, eu comecei a fazer algumas experiências já ali de algumas bebidas, aquelas farras dos amigos, um pouco de algumas drogas ali, aquelas coisas, e eu fui crescendo nessa realidade. E algo que entrou na minha vida até por causa da rebeldia, porque também uma atitude muito de rebelião, esses grupos, foi o rock. Na verdade, eu comecei a ouvir punk. Depois, heavy metal, thrash metal, death metal, né? Você chega lá no auge. O death metal. Death metal eu traduzia, eu estudava inglês, sabia que estava cultuando o demônio, sabia que estava... morte, né? Até porque essa birra da igreja, né, gerava muito isso. Então, essa galera era totalmente contra a igreja. Então, jogar pedra, xingar Deus, o Papa, Nossa Senhora, né, graças a Deus já me confessei. Eu não sou daqueles que ficam carregando o peso do passado, não. Eu olho para trás e vejo uma história de salvação. E não, olha, eu fiz isso, agora estou... Não, Deus foi misericordioso comigo, me aceitou de volta. Né? E vivia essa revolta, principalmente depois que nós mudamos para Itaperuna. Raposo não, era um lugar mais tranquilo, mas em Itaperuna eu já comecei a ter um contato maior com essa galera. A minha mãe, né, quando eu dei a primeira vez o testemunho num acampamento, quando eu era menino ainda, tinha cabelo preto aqui, ela falou, você me enganou, né? Ela não sabia de muita coisa. Porque todas as vezes que chegava uma notícia ruim, eu falava assim, mas você não acredita na educação que você me deu? Ela acredita. Era persuasivo ainda, né? Era persuasivo. Tinha continua, lá. Né? Continua. Para o bem agora. Graças a Deus, mudou de lado. Nada a esconder, só para revelar. Ô, padre, segura um pouquinho, porque a gente vai para o intervalo rapidinho, que a gente já está com 29 ali. Nós vamos para o intervalo rapidinho, lembrando que o intervalo na Canção Nova também é evangelização. Nós não temos propagandas comerciais, o que a gente coloca nos nossos intervalos são os nossos produtos de evangelização, enfim, toda a comunicação que a gente utiliza para os nossos acampamentos, enfim. Nós vamos rapidinho para esse intervalo, tá bom? Já convido você, uma vez que a gente não tem propagandas comerciais, a ajudar a Canção Nova. Entra lá em clube.cançãonova.com e ajude essa obra de evangelização. Pedi um timezinho, porque, olha, vale a pena, porque é gostoso ouvir o padre com calma, tá bom? Vai ser rapidinho, vai lá, bebe uma água rapidinho e volta, que essa história continua e eu tenho certeza que vai mexer no seu coração, tá bom? Banda, vamos cantando, daqui a pouquinho a gente volta. Ei! Hoje a gente lembra dela. Olhando pra você, meu irmão, eu não vejo somente pecado, não. Sobre todo teu rosto estão as marcas dos lábios suaves da mãe. Ao longo de todo o caminho da cruz, o povo seguia dois focos de luz. Suave silêncio Maria produz. Essa música é de alguém conhecido, só que a gente tem uma mudadinha. Ficou bom, hein? Eu vou deixar me guiar e me abandonar no teu querer. Ei! Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Eu vou deixar me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei?
para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Ei! Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Oh! Simbora! Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Ei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Ei, tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Ê, Deus maravilhoso! Deus nos sustenta. Bom saber disso, né? Deus sustenta, ampara, cuida, protege. Então, maravilhoso acreditar nessa presença de Deus na vida de cada um de nós. Esse Deus que te chama, viu? Tá te chamando sim. Deus está te chamando, sabe para quê? Para o acampamento PHN que vai ter aqui em Cachoeira Paulista, de 9 a 13 de julho. Olha, o acampamento PHN, ele é o maior retiro do mundo, você sabia? É, meu amigo, ano passado foi uma média de público de 287 mil pessoas, contando quinta, sexta, sábado e domingo. Para esse ano, nós estamos aqui virando o Giraia. Quem tem mais de 40 lembra do Giraia. Nós estamos virando, assim, fazendo o máximo aqui, porque a expectativa de público para esse ano no PHN é de 500 mil. Você não tem noção do quanto de vídeo para caravanas eu tenho gravado, mandado para o pessoal, ajudado o pessoal das caravanas para poder chamar a gente, né, encher os ônibus para vir para cá. Fiquei sabendo do sul do Espírito Santo, uma caravana de 9 ônibus. 9 ônibus, sabe o que é isso? Isso falando só de um grupo, que, né, são vários assim. Então, venha para Canção Nova, em Cachoeira Paulista, tá lotado, abarrotado. Mas, gente, olha, para nós, brasileiros, é a nossa Jornada Mundial da Juventude anual. Então, vem para cá e, ó, vem preparado. Dica para você, roupa leve, tênis, tá? Vem preparado para andar. Traz uns biscoitinhos, aqueles lanchinhos salva-vida, sabe? Traz garrafinha de água, tá bom? Então, mochilinha, traz boné, traz protetor solar, traz blusa de frio, geralmente costuma fazer frio em Cachoeira Paulista. Traz capa de chuva, tá bom? Porque também costuma chover. Então, é legal, desinstala a gente sai da zona de conforto, mas Deus faz e muito. É a 27ª edição do acampamento PHN. Vem para cá, que eu tenho certeza que Deus vai fazer muito no seu coração, tá bom? Vamos voltar aqui
estou conversando com meu irmão querido. Olha, eu vou dar o meu testemunho ainda nesse programa, porque quando eu assumi essa inspiração do programa e da inspiração do PHN como um todo, tem participação do Padre Roger, ele acompanhou demais, teve um ato profético nesse retorno. Eu vou contar sobre isso também ainda nesse programa. Foi forte. Foi fortíssimo. Só E deixa a tem, gente curioso. é, Só porque vocês já sabem, né? Fica mais tem fácil. muita Fica história, mais, né? tem muita história, graças a Deus. Gente, deixa eu mostrar aqui do Padre Roger, esse livro aqui, Consumidos pelo Reino, Impactados pelo Avivamento. Eu posso dizer que eu vi essa inspiração do avivamento crescer. Começou ali na Capela Santa Rita, nas madrugadas de oração, e olha a proporção que teve, olha a adesão do povo, uma inspiração que começou bem despretensiosa. A inspiração era a oração. Era rezar. Só que Rezar pelo Brasil, rezar pela igreja. exatamente, e cresceu, as pessoas aderiram, hoje grandes líderes, tá? Reúne líderes de evangelização, vem aqui na Canção Nova com o propósito de viver dias proféticos aqui e saem impactados e levam o reino. E aí, dessa inspiração, nasce esse livro. Padre, explica um pouquinho para nós sobre o conteúdo do livro. É forte, né? O tema aqui, a proposta do livro. Como é que nasceu? O que tem aqui dentro? Fala um pouquinho para a gente, Padre. É uma sequência que eu fiz, né, na profecia do avivamento. Primeiro foi a profecia do avivamento, né, que aí despertou as pessoas que estavam vivendo algo semelhante ao que nós estávamos, de serem despertados na madrugada para rezar, mas não tinham muita direção. E essas pessoas foram sendo despertadas. E aí nós começamos aqui, né, aquilo que nós chamamos de ajuntamento, que é a segunda etapa, né, juntar o povo que foi despertado para rezar junto. A intenção é essa. No final de semana, para a gente rezar junto. Claro, a palavra vai direcionando e tal. Depois, saindo daqui, a gente quer transformar, né? Então, eu escrevi um outro livro, que faz parte dessa coletânea da profecia, que é E Se Nós Orarmos?, que é sobre intercessão profética. E aí, depois, o último é esse aí. É exatamente isso. Quem experimenta avivamento se torna apaixonado pela salvação das almas. Foi isso que aconteceu com o Padre Jonas, é isso que aconteceu com você, com o Padre Edson. Então, o consumir-se pelo reino é um resultado da experiência com o Espírito Santo. Eu não vou conseguir ficar quieto. Né? Então, eu vou me consumir, me avançar na obra da evangelização, dar a minha vida, me consumir pelo reino. Por isso que tem a velhinha aí se consumindo, se derretendo. Aqui o mapa mundi, né? E das nações. Então, esse o chamado. Foi para isso que eu escrevi esse livro, exatamente para que as pessoas que experimentam o Espírito Santo possam ir mais além ainda na evangelização. E eu até lembro, Padre, que na pregação, que tem esse mesmo tema, parece que o senhor faz uma analogia com o nome, né? Nós nos consumimos, às vezes, com tantas outras realidades. Isso. Às vezes a pessoa se consome em inveja, né? De Exatamente. raiva do outro, mas falta essa dedicação de se consumir inteiramente pelo reino de Deus, né? Pelo reino dos céus. Lindo, legal. Ó, tá aí nas suas Vale mãos. a pena, hein? Tá aí nas suas mãos. Não é porque eu escrevi, não. Suspeito. Não, mas tá legal. O outro livro, vale a pena o senhor falar também. Tem a coletânea, né, Padre? Esse daqui é o último. Esse é o o último. anterior é o Avivamento, um chamado. Avivamento, um chamado. Porque as pessoas precisam se identificar. O que é isso? Legal, Né? isso, Você fala exatamente. avivamento. Então, eu fui chamado. Será que tem aí, ô Marcelo? Vê se você consegue achar a imagem desse se livro. nós Aí, orarmos Avivamento. Se nós orarmos, depois eu fiz um que são 50 dias de preparação para experimentar um avivamento. Né? Foi quando eu estava com meu pai, fazendo tratamento de câncer. Eu tenho que evangelizar. Aí eu fiquei escrevendo. Escrevi o livro e a gente publicou depois. Né? Legal. Isso também, que é especificamente uma preparação. Tem um propósito para cada dia, 50 dias. E se nós orarmos? Obrigado, Marcelo. Ah lá, Olha aí, ó. ó. Ah, tá Esse ali. daí, olha que linda. Esse livro é tremendo também, Linda viu? capa. Eu recebi um Deus do testemunho céu. de um pré-discípulo. Eu fui lá em Lavrinhas ontem encontrá-los. Ele falou para mim, eu encontrei o livro aqui na biblioteca e transformou minha vida. Eu estou agora fazendo intercessão profética. Eu achei tremendo. Que lindo! Impactante. Legal. Ó, os 3 livros, Avivamento, E Se Nós Orarmos, e Consumidos pelo Reino, Impactado pelo Avivamento. Loja.cançãonova.com, tá? É o nosso site, você coloca lá. Você consegue procurar até pelo autor do livro, tá? Coloca aí o avivamento aí. Obrigado, Marcelo, mais uma vez. Tá aí, ó. Mostramos
Mostramos esse aí, o avivamento, um chamado. Depois, e se nós orarmos? E esse aqui que está na Bonita minha capa, mão. né? Linda, linda. As capas são violentas também. E esse aqui, consumidos na pelo reino, tá? Então, olha, loja.cançãonova.com é o nosso site, tá? Para você adquirir esse livro que está na tela e esses outros dois, tá? Que fazem parte dessa coletânea do Padre Roger Luiz. Se você não lembrar o nome do livro, pode colocar lá no site Padre Roger Luiz, que tudo que está relacionado ao Padre Roger vai aparecer ali, você vai encontrar os livros, tá bom? E também pelo WhatsApp, 12-386-2600, lembrando que esse WhatsApp, esse telefone também é o WhatsApp, tá bom? Os 3 livros. Marcelo, você é um espetáculo. Tá aí, olha, dependendo se você conseguir os 3 livros aí, dependendo lá, do valor. O da oração também, ele apareceu lá. Ó. O da oração também está lá, ó. Tá vendo? Você coloca o Padre Roger ali, aparece todos os livros, né? Todos os materiais relacionados ao nome do Padre Roger, tá? Dependendo da época, né? Você pode até conseguir esses 3 livros aí com frete grátis, tá bom? Verdade. Então, vai lá, o WhatsApp, vou repetir devagar o telefone, 12-3186-2600, tá bom? E, de novo, o site loja.cançãonova.com, tá bom? E segue o Padre Roger Luiz também nas mídias sociais, que ele tem um conteúdo muito bacana. Tem as meditações que o padre coloca, eu acompanho, faz muito bem. Eu sou fã, tá, gente? Eu sou fã. Então, vai lá, Padre Roger Luiz, PE Roger Luiz, Roger né? Luiz. PE Com Roger... S, o meu Luiz é S. Isso, Luiz com S, tá? PE Roger Luiz no Instagram, tá bom? Vamos lá, padre, vamos continuar daquele ponto que nós estávamos. Rebeldia, jovem ali, death metal, enfim, né? Revolta com a igreja. E como é que entra o funk? Não tem nada com funk, nada né? A ver, não né? Nada a ver, Você começa Brasil. no rock e vai pro funk. Mas tudo vem dessa realidade. Quando a minha mãe começou a saber as peripécias que eu estava fazendo. E eu sempre fui um filho, assim, bonzinho, né? Eu sempre fui alegre. É o santão. Né? Não parecia aquilo que eu tinha dentro, né? Aquilo era uma coisa que devia passar mesmo. E eu tinha um amigo, meu melhor amigo, né? Lá, alguns melhores amigos eu tinha nessa época. O Marco, ele me chamou para ir no aniversário das sobrinhas dele no Rio de Janeiro. E eu fui. E lá eu conheci o baile funk. Nós fomos para o baile funk. E eu gostei da galera. A primeira coisa que me conquistou no baile funk foi a galera, que era uma galera mais tranquila do que aquela que eu andava, né, batendo cabeça, tomando um monte de coisa que não devia. Né? E aí eu falei, eu vou começar a vir aqui. Gostei muito, fui muito bem recebido na casa deles. Foi uma coisa assim, tremenda. Sabe aquela sensação de você estar em casa? Então foi o que eu senti na casa dessa família que me acolheu. E experimentei, e aí de vez em quando eu ia no Rio. Quando eu perdi no 3º ano do 2º grau, em meio décimo em matemática, eu fui reprovado. Então, eu já estava revoltado, né, queria... Aí falei, mãe, vou passar um tempo lá no Rio. Fui para a casa dessa família. Foi quando ali eu comecei a ir frequentemente. Na verdade, era assim, sexta era forró, sábado era pagode. E domingo era baile funk. Era só para curtir, era um negócio assim, era uma mistureba danada. Mas eu gostei do ambiente e da galera do baile funk. E foi assim que eu vivi, né? Dos 13 até os 18 para 19. Acho que com 19 eu vivi nessa vida. Então, droga, prostituição, tudo aquilo que o mundo oferecia naquela época, eu pude experimentar. Né? Falo isso porque hoje eu olho assim, por exemplo, eu vejo Mateus, o evangelista. Não é? Então, ele anotava no caderninho lá, ou no papiro, não sei o que ele usava, os impostos que ele tinha que cobrar, quem pagou, quem não pagou. Mas quando ele se converteu, seguiu Jesus, a caneta foi usada para escrever o evangelho. Então, nada se perde. Nossa. Então, a minha história, aquilo que eu vivi, que Deus permitiu, a providência divina permitiu, hoje é um instrumento que Deus usa para atrair muitos. Deus não desperdiça nada do que a gente viveu, né, padre? Nada. Se a gente percebe, é sensível a isso, e eu vivi... Assim, aqui em Lorena, de uma maneira muito especial, vivi um ministério de 15 anos ali, celebrando toda quinta-feira e lidando com todas as situações mais difíceis, de
de tudo, de tráfico de droga, de pessoas que estavam totalmente perdidas e que a minha história trouxe elas para perto. Porque quando elas olham e falam assim, se foi possível na sua vida, também é na minha. E aí é onde entra a ação de Deus. E num baile funk, no ano de 1995, eu descobri o ano passado, foi uma descoberta tremenda. Tremenda, vou contar. E era o primeiro final de semana do mês de agosto do ano de 1995. Eu fui para o baile funk, era um domingo, em Miguel Couto, na Baixada Fluminense. E eu tinha me proposto que eu não iria no Dia dos Pais em casa, porque ia ter uma disputa de equipe. Eu não sei se vocês entendem de baile funk. eu frequentei baile mais tranquilo e frequentei baile de corredor. Baile de corredor é o baile da violência mesmo. Hoje nem sei se tem. Hoje é muito pior. Fui numa comunidade esses dias, eu fiquei assustado. Na minha época não era daquele jeito. Era muito mais tranquilo. E aí, o baile do corredor era um baile onde se juntavam as pessoas de fora e as pessoas que moravam no bairro. Quem morava no bairro era chamado de amigo. Quem morava fora do bairro eram os alemães. Num determinado momento do baile, o DJ soltava um pancadão. Era assim. Faz corredor, faz corredor. Chegou amigo do lado, alemão do outro. E a galera se enfrentava ali. Naquela época que saiu muita notícia de gente que morria em baile funk, era no final de baile de corredor. Porque começava a briga lá dentro, terminava lá fora. E não terminava bem. Não é? Mas não foi num baile de corredor que aconteceu. Eu fui nesse primeiro domingo, eu marquei porque o segundo ia ser o Dia dos Pais, e eu tinha dito, eu não vou no Dia dos Pais. Porque tinha uma disputa de equipes, Peoples e Furacão 2000 naquela época, né? Vou falar rasgado, desculpa da televisão, mas... E tipo assim, quando tinha uma disputa de equipe, era uma quadra, a gente ia o som de uma equipe aqui, o da outra equipe aqui, e os MCs que faziam parte de cada equipe cantavam naquela. Então, era como se fosse uma disputa de equipe, mas era muito interessante naquele contexto. Né? E eu falei, eu não vou, vai ser Dia dos Pais, mas meu pai vai me desculpar, eu vou ficar no baile. Só que naquele final de semana, naquele primeiro final de semana, eu combinei com os meus amigos, olha, vamos curtir, pegar a mulherada, aquela coisa toda, então não vamos fazer nada a mais, não. Vamos beber coisa mais simples e tal. Chegamos no baile, compramos lá a bebida, e quando eu era bem, assim, meio líder, sabe? Eu agitava a galera, bem animado. O dom estava lá, né? Estava lá, estava O dom escondido tava lá, lá. já estava lá. Quando eu dei a primeira golada naquela bebida, eu ouvi uma voz que disse assim, você só me procura quando você precisa. Falei, credo, não usei nada. Eu já tinha usado droga alucinógena, né? Já tinha visto coisas horríveis dessas drogas alucinógenas. Não tinha usado nada, era uma bebida até fraca para minha carcaça. Era fraca para minha carcaça. E eu falei, estranho, mas não. Continuei, curtindo. Quando eu dei a segunda golada, de novo, você só me procura quando você precisa. Eu falei, não é possível. Vocês colocaram alguma coisa? Perguntei aos meus amigos, vocês colocaram alguma coisa na minha bebida? Não, ficou louco. Nós não combinamos de curtir. E a voz era nítida, assim, padre? Nítida, parecia que alguém falava no meu ouvido. Meu Deus. Era uma coisa assim, impressionante. Continuei zoando, meio atordoado, quando eu dei a terceira golada de novo. Você só me procura quando você precisa. Eu falei, não, Deus, o senhor aqui, não é possível. Não é possível. Fui educado na fé católica, né? Então sabia daquilo que era a fé católica. Na hora me veio a história do filho pródigo. Falei, Deus, o senhor aqui, eu estou caindo em mim. Eu me afastei, encostei num lugar. Sabe aquela história do Paulo que caiu as escamas? Sim. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Assim, ó. O que eu estou fazendo aqui? Eu falei, meu Deus. Aí eu comecei a olhar, né? Porque naquela época já tinha muita droga, já tinha muita arma, a violência. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Nisso, os meus amigos vieram, me viram meio brocochô. Lá foi a minha primeira pregação. Minha primeira pregação foi ali. Eles, o que está acontecendo? Sei o que lá. Eu falei, cara, a gente só procura Deus quando a gente precisa. O que é isso, maluco? Tá doido? Ele ficou louco. Tipo assim, você falando de Deus, a gente só procura Deus quando a gente precisa. Ali passou um filme da minha vida como se fosse o meu juízo particular. Eu vi tudo o que eu tinha feito de errado. E naquele dia eu decidi, eu preciso voltar. Voltei para a casa dos meus pais. Quando eu cheguei lá em casa, estava tendo uma oração da renovação carismática. Nossa.
Depois, quando eu contei tudo isso que eu estou contando aqui para o Padre Jonas, eles estavam rezando lá por um primo meu, numa situação que ele estava vivendo, e eu contei tudo para o Padre Jonas, quando ele me atendeu a primeira vez, quando eu cheguei aqui há 25 anos atrás. E ele olhou nos meus olhos e falou assim: a intercessão é assim, meu filho. Às vezes a gente está rezando para chover lá no Rio Grande do Sul, mas é o Nordeste que está precisando. Quem precisava mais naquele momento daquela oração que estava na sua casa era você. Nossa. E não era o seu primo. Olha, E ali arrepiei. eu entendi o mistério de Deus. Sim. Não é? Aquilo me incomodou, eu ainda não estava rendido totalmente a Deus. Eu me incomodei com aquela oração, com aquele pessoal lá em casa. Ainda caí bastante no mundão, na bebida, droga. Foi um rompimento total. E até que uma pessoa me chamou para ir no grupo de oração. E eu vejo a misericórdia, a bondade de Deus, assim, porque ela me chamou, eu me senti agredido, que ela estava querendo fazer proselitismo comigo. Me deu raiva na hora. Mas ela era tão gentil, a Bebel, né? Eu falei, eu vou para agradá-la. Que dia que é? Ela falou, segunda-feira. Eu falei, não, segunda-feira é o Dia Internacional da Ressaca. Bebeu o final de semana inteiro, segunda a gente tem que dar uma paradinha, né? Mas aí ela insistiu, eu fui. Olha a providência. Quando eu chego nesse grupo, lá no Jardim Surubi, na capela de São João Batista, quando eu entro lá, primeiro que eu achei que aquilo não era igreja católica, que eu não conhecia a renovação carismática. Eu vi aquele povo louvando, falei, será que eu entrei na igreja errada? Não faz parte do meu mundo. Não faz parte do meu mundo, né? Tipo assim, não era. Quando eu olho assim, eu falo, não é possível. Eu estou vendo ali uma caixinha, né, que era o sacrário, sabia o que era, a luzinha vermelha acesa, a igreja católica. Aí no meio tinha Jesus misericordioso, no canto a imagem de São João Batista. Não é possível que os protestantes se modernizaram tanto que tem até a imagem, né? Aí eu entrei, não, era ali mesmo. E por providência, estava começando um seminário de vida no Espírito. E qual era a primeira pregação? Amor de Deus. Aí, eu todo funkeirão, cheguei marrento, com calça cagadona, né, parecendo metade da cueca, só falando em gíria. Eu cheguei ali e eu descobri que Deus me amava. Eu já tinha percebido isso, mas não tinha fixado. Por quê? Imagina, você está todo contaminado, né? Seja do rock satânico, seja de todo aquele ambiente sensual, de sensualidade. Não vai entrar assim tão fácil, né? Mas ali entrou. Quando eu ouvi que Deus me amava e que me amava pessoalmente. Pronto. Mas o detalhe que eu descobri o ano passado, voltando, que agora o celular volta, deixa eu ir no primeiro final de semana de 1995. Vocês não acreditam. Era domingo da Transfiguração. Meu Nossa. Deus, cara. Era olha dia só. 6 de agosto de 1995, quando Deus falou comigo. Esse Senhor é o meu filho amado. Transfigurou O ali. senhor foi transfigurado Foi naquele dia transfigurado. também. Olha, sabe o que eu Coisa recordo, linda. Peter? Nós temos falado aqui, né, do método PHN. Também isso que eu vou falar agora está no livro, né, que lançaremos também para o PHN, Passos para uma Vida em Deus. O método PHN em si, tudo isso que o Peter falou aqui no início, a decisão, viver em estado de PHN e crescer nas virtudes pela graça de Deus, né? A graça de Deus que nos faz crescer nas virtudes. Mas eu recordei quando o padre fala daquele ambiente que ele estava ali, de um baile, é a graça atual que age ali, né? Porque Exato. a graça atual permanece em nós, mesmo quando estamos longe, distantes Exato. de Deus ali em pecado, mas tem aquela voz ali que age na nossa consciência e vai nos dizendo que aquilo não está certo. Talvez essa voz esteja dizendo para você neste momento que você acompanha esse testemunho belíssimo aqui do Padre Roger. Então só basta assim, ó, Exato. ter a atenção dos ouvidos e, como estamos vivendo a anunciação no dia de hoje, dizer sim também a Deus que te convida a algo no dia de hoje. Talvez a mudança de vida, talvez te convide também a viver e se aprofundar numa vocação específica, quem sabe até mesmo sacerdotes, 2 padres aqui, né? Então a Imagina graça Deus fazendo um atual roqueiro, funkeiro misturado com tudo, um padre. age nesses ambientes, né, inusitados assim, porque a graça atual permanece em nós, Ela permanece no batizado. E a presença também de Deus, né? Ele está em tudo. Né? Não tem como a gente estar em algum lugar que Deus não esteja. Claro, existe a presença manifesta de Deus, por exemplo, aqui. Aí, então a gente é tocado, o padre está falando do repouso no Espírito, né? A gente é tocado, mas existe a presença, e Deus, ele foi me visitar lá. Ele foi, desceu lá, naquele lixo que eu estava, naquele fundo de poço, e começou a me tirar daquela situação. Então, assim, foi especial.
Foi especial porque na segunda-feira seguinte eu já não fui porque eu fui agradar alguém. Eu já fui diferente. Ninguém falou que eu tinha que me vestir diferente. Eu já fui mais comportado. Escutou do amor E aí, de meu Deus. amigo, a pregação veio numa lapada. Pecado e salvação. Falei, eu tô condenado. Né? Eu preciso me confessar urgente. Ô. Queria achar um padre de qualquer jeito, né? Que E lindo. outro spoiler, o PHN desse ano Sim, eu terá ia essa falar sequência. agora. Exatamente, padre. Esse ano no PHN, nós vamos, aliás, o padre Roger vai ser um dos pregadores do acampamento PHN, né, desse ano, todos os anos. Eu ainda vou falar do ato profético que o padre tem a ver demais com o PHN, com essa retomada. E esse ano nós vamos retomar todas as pregações do acampamento PHN serão o querigma. Querigma. Né? Que é tudo isso aí. Pecado, salvação. Fé e conversão. Fé e conversão. Começar senhoria com o amor de Jesus, Deus. o amor de Deus. Enfim, todas as pregações. E até profético, inclusive, essa vinda do Padre Roger aqui, para lembrar você disso, né? Claro, a gente já falou em outros programas, mas todas essas pregações que o Padre Roger está falando aqui, que mudaram a vida dele, vão ser conteúdo do acampamento PHN desse ano, tá bom? Então, intervalo rapidinho. Nós ainda vamos terminar, vamos falar dos trabalhos de evangelização do padre, vamos falar desse ato profético e só posso encerrar o seguinte, dizendo para você o seguinte: se Deus fez na vida de todos nós aqui, Ele pode fazer na sua também, tá bom? Acredita nisso. Assim Ele está seja. em todo lugar. Peter, na minha casa, olha como está minha família. Deus está em todos os lugares. Procura que ele tá escondidinho que você vai achar. É isso aí. Gente, vamos lá no intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Banda, puxa aí. Vamos lá? Vamos lá. Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por ele construir a nova vida. Maria Santa e fiel, vamos nos consumir de amor pelo Senhor. Só por ti, Jesus, quero me consumir como vela que queima no altar, me consumir de amor. Só em ti, Jesus, quero me derramar como o rio se entrega ao mar, me derramar de amor, pois tu és, Senhor, tu és, pois tu és o meu amparo, meu refúgio, essa alegria de minha alma. Só em ti repousa minha esperança, não vacilarei, e mesmo na dor quero seguir até o fim. Só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus. Ei, música linda. E que privilégio da nossa parte nos consumir pelo Senhor. Ou como está trazendo para nós hoje o Padre Roger, nos consumir pelo reino do Senhor. Entregar os melhores anos da nossa vida para Deus, para o Senhor, para o serviço dele. E se Ele estiver te chamando agora, hein? Para você se consumir por Ele, pela causa dele, pelo reino, pelo evangelho, pelas almas. Abre o coração, Deus está te chamando. Você vai ficar fugindo até quando?
Foge não, tá bom? E música maravilhosa, Eugênio Jorge, senhoras e senhores. Já chorei Eita. muito aqui com essas músicas, gente. Meu pai do Sentadinho céu. no banco de madeira. Eu lembro de uma pregação do Eugênio no acampamento de músicos sobre André, irmão de Pedro. Meu Deus, eu caí aí de tanto chorar. Fase boa, né, gente? Ó, Tremendo. a canção nova, a música católica tem história. Lindo ver isso, É né? lindo demais. Meu Jesus. Esse palco aqui, padre, eu tenho chamado ele como palco histórico. Porque muita coisa aconteceu aqui nesse lugar, né? Meu Jesus. Eu gosto muito de pregar aqui. Eu também gosto Olha. muito. É lindo. Vim aqui, evangelizar aqui, neste lugar. Nesse lugar especial. Meu pai do céu. Olha, tem muita interação aqui. Deixa eu tentar. Ó, dois recadinhos que eu quero mandar. A Eliane, lá do Rio de Janeiro. Eliane, Deus abençoe você, minha irmã. Você está prestes a fazer uma cirurgia. Estou rezando por você. Muita amiga da nossa família aqui. Então, Deus abençoe. Vai dar tudo certo, viu? Quando Deus está no comando, tudo caminha bem, tá bom, Eliane? Então, um grande abraço. Assiste o PHN praticamente todas as terças-feiras. Então, um grande abraço para você e todo esse povo do Rio de Janeiro aí que a gente ama tanto, tá bom? Nos unimos em oração também pelo Afonso. O Afonso é irmão do nosso baterista aqui, o Rafael Esperança. Ele está num tratamento... Pode falar, né, Rafa? Pode falar, né? Ele, esses tempos atrás, fez uma cirurgia. O nódulo parecia benigno, só que depois voltou. Hoje ele está fazendo um tratamento contra o câncer, né, Rafa? E hoje, um linfoma. E o tratamento está... Hoje ele fez a última químio, é isso, né? Não. Não começou, mas vai começar a químio. Então, Afonso, saiba que você está nas nossas orações, toda a família, claro, o Rafa aqui também. Estamos orando por você, viu, meu querido? Deus abençoe e estamos juntos. Nunca se sinta sozinho nessa luta, tá? Nunca, porque você não está só. Deus está conosco, o céu está do seu lado e nós aqui no PHN estamos rezando por você também, tá bom? Nossas orações. Isso aí. E aí, vamos aqui, a galera aqui falando... Vamos ver aqui, olha, tem aqui várias interações do Moisés. Moisés gosta de mandar mensagens aqui para todos nós durante o programa. Deus abençoe aqui o Moisés. A Helenita, gosto muito de assistir o PHN, mas acho que deveria deixar o entrevistado falar mais, sem ficar cortando a fala da pessoa. Eu concordo, Helenita. Concordo, Helenita, mas só que, olha, o PHN é o único espaço que a gente tem para falar sobre as coisas do PHN, sobre o acampamento. Desculpa, vou deixar o padre falar mais, eu vou acelerar aqui. Eu falo tudo, viu, gente? Chegou aqui, eu dou o recado. Helenita, primeiro, perdão, tá bom? Eu sei, de fato, o programa PHN antigamente tinha 2 horas, ajudava muito, mas eu vou acelerar aqui, vamos lá. O Adilair, cadê? Meu Deus do céu, não estou conseguindo entender aqui, meu Deus do céu. Ele está pedindo oração, está pedindo pelo acampamento sênior que eles vão viver. Meu Deus, ele fala do Sicredi, da prefeitura, fala um monte de coisa aqui. Estamos em oração, tá? Seja lá o que for aqui, as suas intenções, tá bom? O Marco está mandando boa noite aqui. Sou de São José do Rio Preto, São Paulo. Vivo o PHN, amém. A Adriana está acompanhando o PHN de Santos. O Ângelo, de Campinas. A Diandri Abreu, de Itapetininga. A Carme está mandando aqui, Padre Roger, muito ungido, escolhido por Deus. Sua bênção, Padre. Deus e que abençoe. Deus o abençoe também. Amém. Ô, Peter, tem uma Oi. pessoa lá de Miguel Couto, de onde o padre Uau! foi. Ele diz assim: Olha! boa noite, Padre Roger, sou aqui de Miguel Couto, estou vendo o programa. Vem rezar uma missa aqui conosco. Preciso, hein? Já que começou Fazer aqui uma a missa de conversa. reparação. É o Márcio. Deus abençoe, Márcio. Vamos Márcio. combinar, hein? Vai ser uma bênção. Legal. Mais um aqui só para a gente voltar ao assunto, tá bom? Para não reclamarem. A Lúcia. Opa, recebi uma bênção da saúde sobre a oração deste abençoado Padre Roger. E ela fala, né, uma frase que o pessoal costuma ler bastante do Sorrindo para a Vida, mas a gente lê aqui também no PHN, é por isso
que eu ajudo a Canção Canção Nova. Nova. Que bênção. Graças a Deus, Deus se valendo de nós aí, né? Se valendo do Padre Roger e tantos testemunhos que chegam pelo Brasil, mundo afora aí, nas mãos do Padre Roger. Padre, rapidinho, o sacerdócio, como é que foi esse chamado? Eu fui até o final do grupo da questão do seminário de vida, fui batizado no Espírito Santo, comecei a viver a vida nova. Ir à missa todos os dias. Se tinha grupo de oração, de segunda a segunda, eu ia atrás de um grupo de oração, carismático. Né? Então, eu ficava descobrindo onde tinha grupo. Meu fixo era no sábado, mas durante os outros dias da semana. E aí, nessa busca, nessa sede, nesse desejo, eu comecei a frequentar a missa e tinha um pároco novo na nossa paróquia, São José do Havaí, Padre Marco Antônio Soares, lá de Campos, bem sapato, se o senhor estiver assistindo. E jovem, 28 anos, uma homilia maravilhosa, sabe? E aquilo começou a me tocar demais. E eu comecei a me ver no lugar do padre. Eu falei, só posso estar ficando doido. Não é possível um negócio desse. Eu já dei tudo, né? Tipo, já estou vivendo a castidade. Já estou fora daquelas coisas erradas que eu fazia. Agora eu estou me vendo no lugar do padre. Sabe o que eu achava? Que aquilo era a tentação do diabo. Para me desviar. E aí eu vi o padre fazendo homilia e me vendo no lugar dele. Eu me sentia... Eu sou tímido. Eu venci a timidez para evangelizar. Mas para eu chegar num lugar pela primeira vez para eu falar, é sempre um drama. Esses dias eu estava pregando aqui, eu abracei uma irmã e falou, você tá gelado? Eu falei, é como se fosse a primeira vez. Do mesmo jeito. Aí, eu via o padre e me via no lugar dele. Mas agora imagina que cura, né? Eu saí da igreja por causa de um padre. E aí agora começo a ser atraído pelo sacerdócio, achando que tudo aquilo era uma loucura. E aí eu sempre fui muito honesto com Deus. Então eu ia na capela e falava, Deus, eu estou sentindo isso aqui, me dá uma palavra. Primeira palavra que eu recebi, Jeremias 1. Desde o ventre da tua mãe eu te escolhi para que sejas profeta da nação. Eu fechava a Bíblia e ia embora. Não. Aí passava um tempinho, eu com aquele sentimento, negócio de sacerdócio, eu ia rezar de novo. Segunda palavra que Deus me deu, Salmo 115. Como irei retribuir ao meu Senhor por todo o bem, por toda a graça que me fez? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome do Senhor. Ah, não. Cálice está vinculado com a missa. Desesperava. Passava mais tempo ainda. Cálice não. Cálice não. Terceira palavra, Salmo 109. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei. Eu falei, não é possível. Aí passei um tempão sem pedir palavra. Só que aquilo me incomodava, sabe? Deus te incomodando. Eu falei, não é possível um trem desse, não. Fui lá rezar. Falei, agora é a última palavra que eu vou pedir para eu tomar uma decisão. Aí veio João 15. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, para que vades e produzais fruto e o vosso fruto permaneça. Eu falei, a coisa é séria. Vou procurar o padre para conversar. Só que articulei mentalmente o que eu ia falar para o padre, para que ao final da minha fala ele dissesse, você não serve para ser padre. Então, mirabolei tudo, que eu não posso contar aqui com detalhes, para não escandalizar. Para o padre eu contei. Aí comecei, uma ladainha. Aí, em determinado momento, eu acho que hoje eu sou padre, eu sei como é que é isso, né? Ele deve ter já ficado assim, né? Por que esse menino está falando esse monte de loucura? Aí ele falou assim, por que você está desenterrando o pecado que você já confessou? Eu te vejo na missa todo dia, já te vi no confessionário quantas vezes? Eu falei, porque eu vejo o senhor na missa e me vejo no seu lugar. Eu vejo o senhor fazendo homilia e me vejo no seu lugar. Agora, uma vida como essa que eu tive, serve para ser padre? Eu doido para dizer que não. Aí eu estava com a Bíblia, sempre andei com a Bíblia, carismático, origem, raiz. Eita! Ele falou, abra aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Já estava comendo a Bíblia, já sabia. Conversão de Saulo. Aí ele falou, quem foi Saulo? Não foi um pecado moral, mas ele era perseguidor da igreja, igual você não perseguiu a igreja. Uhum. Primeira, lapada, pá. Segunda, ele me contou a história de Santo Agostinho. Aí eu me vi. Agostinho perdidão, muito louco. Difícil a sexualidade do homem. Uhum. Pedia castidade para Deus, eu falei, deixa eu aproveitar um pouquinho mais. Já tinha tido filho. Confusão danada. Quem é Agostinho? Bispo doutor da igreja, santo. Uhum. Aí foi, oh, meu Deus. Aí veio falar de Francisco de Assis. Era o meu santo de devoção. Eu acho que todo mundo que se converte desse jeito, o Francisco é um dos atrativos, né? Para quem está se convertendo. Me vi em Francisco, claro. E aí ele me contou a história, eu já conhecia. Aí ele falou assim, quem disse que você não pode ser padre? Eu falei, eu não quero ser padre. Aí ele falou, meu filho,
Então tá bom, Deus não vai te obrigar, não. Arruma uma namorada, viva um namoro santo como você nunca viveu antes, e depois você volta se for. Cara, meu irmão, ele tirou uma tonelada de cima das minhas costas. Eu saí de lá flutuando, eu já estava paquerando uma menina no grupo de oração. Falei, agora eu tô O padre falou, tô na cara. boa, sábado vai chegar. Sábado chegou, eu cheguei nela, e nós começamos a namorar. Primeiro mês, ela apaixonada. Amor, I love you. Eu apaixonado pela Bíblia, pela cruz, pelo Santíssimo, pelo altar, pela missa. Eu falei, não, tem alguma coisa estranha. Não é possível. Claro, atração masculina. O homem é atraído pela mulher, isso é normal. Não tinha sentimento. Segundo mês, a mesma coisa. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Terceiro mês, pior ainda. Eu falei, eu não posso continuar enganando essa menina. Nosso grupo fazia um retiro de carnaval. Então, ia ter um retiro de carnaval. Eu e ela iríamos para o retiro, porque éramos no mesmo grupo. Na semana do retiro, ela disse para mim, vamos para a praia? A minha família vai para a praia. Eu falei, olha, eu acho que você deve ir. Porque a sua mãe alugou a casa na praia e tal. Eu doido para ir sozinho para o retiro. Aí ela, não, você não liga de eu ir, não. Pode ir. Fui para o retiro sozinho. Cheguei lá na sexta-feira, falei, Deus, fala comigo. Aí, dormimos, sábado veio a primeira pregação. Mônica, não sei se você me ouve. Comunidade Mar Adentro, Padre Dilben, sua bênção. Mônica, da Comunidade Mar Adentro, fez a primeira pregação. Tremenda. Só que uma frase me paralisou. Eu não ouvi mais nada. Sabe aquela coisa de você? É a graça. Sabe aquela graça que... Ela disse assim, Catarina de Sena dizia, se a vontade do Senhor também é minha, porque a vontade do Senhor é capaz de me fazer feliz. Nossa Senhora. A vontade de Deus é capaz de me fazer feliz. A minha, eu já fiz tanta minha vontade e não me fez feliz. Então eu vou fazer a vontade de Deus. E aí ele fiquei na cabeça. Acabou a pregação. Eu não vi mais nada. Acabou a pregação, eu me levantei, fui na capela, não ajoelhei diante do Santíssimo, ajoelhei diante da cruz. Racionalmente, não tinha emoção, arrepio, lágrima, nada. Ajoelhei, olhei para Jesus e falei, o senhor sabe que eu não quero ser padre. Mas se a sua vontade é essa e é capaz de me fazer feliz, eu estou deixando aqui a minha para fazer a sua. Mas eu não vou ser mais um. Não vou ser número. Eu vou fazer a diferença. Não quero ser mais um. E aí, fiz o sinal da cruz, levantei, voltei. Participei do retiro. Voltamos na quarta-feira de cinza. No domingo eu encontrei com ela na missa. Ela já veio me dando uns amassos, eu duro. Ela achando que é porque ela tinha ido para a praia. Depois terminou, conversei, falei, não falei que era questão de sacerdócio, para não afastá-la da igreja. Eu falei, olha, eu não posso te enganar, meu sentimento não corresponde com o seu. Eu tenho que ser honesto. Então não dá. Ela chorou. Não, eu te dou um tempo. Falei, não é tempo, é definitivo. Terminei. Era umas 11 horas, eu bati na porta do padre. Ele disse, você é louco, isso é hora de vir na casa, o que o povo vai falar? 11 horas da noite, aquela... mas você falou que não era para eu voltar? Então entra. E aí ele falou, eu falei, então, padre, não deu certo não, namorei, e Deus me quer padre mesmo, se é a vontade dele, eis-me aqui. Ele falou, agora sim, vou te acompanhar, porque a sua vida foi muito louca. Então a gente tem que fazer um acompanhamento muito bem feito, e aí depois a gente vê, porque eu já estava falando de canção nova, depois a gente vê, e aí... Estou aqui, 18 anos de padre, não me arrependo um segundo. Compartilho com meus irmãos sacerdotes. Eu sou o homem mais feliz da face da terra. Não sirvo para ser outra coisa. Que lindo. Olha, o nosso tempo aqui, claro, não dá para ouvir todo o resto, né, da história e tal. Tem a história do seminário lá em Campos dos Goytacazes também. Você viveu lá um tempo, depois veio para a Canção Nova. Mas, padre, eu falava com o Marcelo, que é o diretor do programa, que é muito interessante também o tempo que o senhor viveu já dentro da comunidade de Canção Nova, mas o senhor precisou cuidar do pai do senhor, né? Foi. E como que foi essa experiência na vida do senhor como padre, assim? Eu vi que foi uma oportunidade que Deus me deu, não é? Naqueles 6 meses, últimos 6 meses de vida do meu pai, estar com ele e com a minha mãe, ver o que é amor de verdade, né? O amor verdadeiro, genuíno, vê-la cuidando dele, dando a vida ali por ele, né? Ali eu vi o que é amor, né? Já não tinha mais, ele não tinha mais o que oferecer, mas ela tinha tudo para dar, que era a vida dela. Então, para mim, foi uma experiência assim tremenda de ver que eu saí dali,
né? E eu preciso amar daquele jeito. Eu preciso dar a vida daquele jeito. Eu preciso ser daquele jeito. Foi um aprendizado assim, né? Talvez minha mãe deve estar ouvindo, nunca me ouviu falar isso. Mas eu aprendi muito naqueles 6 meses. Foram um dos 6 meses mais importantes da minha vida. Até por cuidar do meu pai, na Como era o fragilidade. relacionamento do senhor com o pai? Era um pouco frio, porque o meu pai viveu uma história um pouco de alcoolismo, e isso acaba afastando um pouco. Mas depois da conversão dele, ele ficou 15 anos convertidão, mais convertido que eu, que foi batizado no Espírito Santo também por mim, graças a Deus, né? Num momento assim que ele estava vivendo, eu pude orar por ele, ele foi batizado no Espírito Santo, ali ele largou o álcool, e claro, isso aproxima, nós nos aproximamos, a fé nos aproximou, a mesma busca. Mas aqueles últimos 6 meses foram muito especiais. Inclusive, eu tive a oportunidade de ir nos últimos momentos. O médico me chamou, eu fui, dei a unção, a extrema unção, conversei com ele estava lúcido, depois a minha mãe e minha irmã foram também. Então, nos despedimos e um dia nos encontraremos lá no céu. Porque o pai foi muito esperto, né? O padre Jonas foi visitá-lo lá em São Paulo. Aí, não é bobo não, seu Onofre. Aí ele, o senhor me confessa, padre Jonas? Aí deixei ele com o padre Jonas, foi eu, a mãe, a Yara, não lembro se a Luzia estava junto, fomos lá para a sala, ficamos conversando. O padre saiu de lá, com aquele olhão dele, olhou para mim e falou assim, o seu pai não é deste mundo. Aí eu já entendi a mensagem do que Deus tinha feito, né? A purificação, o Calvário, né? Aquilo que a gente olha assim, nossa, mas por que Deus trata assim? Que isso? Eu aprendi uma coisa com Santo Agostinho, porque ele é um dos meus santos de devoção e os escritos dele me tocam muito. Agostinho fala assim, Deus não precisa me explicar nada, porque ele é Deus. Eu só preciso confiar. Agora fala para quem nos acompanha aqui de casa, que tem dificuldade provavelmente com o pai, ou talvez até mesmo com a mãe. Então, se direcione a esses jovens, por favor, a partir da experiência do senhor. Então, Deus nos dá muitas oportunidades. Eu imagino que Ele já te deu algumas. Da gente recuperar a nossa história, da gente perdoar, da gente recomeçar, da gente acreditar. Então, não tenha medo de tocar naquilo que dói hoje. Porque dói, porque é um sinal que precisa ser curado. Então, o relacionamento distante, o perdão que precisa ser dado, o recomeço. Não deixa para chorar diante do caixão. E dizer assim, eu não tive oportunidade. Nós temos oportunidade. Não deixa para depois. Que seja logo, que seja hoje ou amanhã, ou daqui uma semana, se você precisar se preparar. Mas vai, diga que ama, diga que perdoa, e perdoa do fundo do coração. Recomeça, porque Deus, Ele nos dá oportunidades todos os dias. E eu pude experimentar isso. Seja lá, quando o meu pai teve também um encontro dele pessoal com Jesus e virou um católico muito mais fiel do que eu. Não é porque o padre aqui na Canção Nova tinha tudo. Meu pai ia trabalhar, fazia adoração, fazia estudo bíblico, ia na missa todo dia, servia, trabalhava com os irmãos de rua, pregava, era intercessor de grupo de oração, tipo assim, ministro da Eucaristia. Mas eu pude viver essa experiência dele convertido e depois pude viver os últimos meses e pude ver o amor genuíno e ver o amor de Deus, permitindo que tudo que precisava ser purificado e restaurado fosse. Então, dê um passo muito concreto. Não tenha medo, não. Vai fazer bem para o seu coração, para o seu pai, para a sua mãe. É importante demais. Isso que o padre pediu para eu falar. É importante demais. Liberta. Faz da gente as pessoas mais felizes, muito mais felizes, porque saiu do coração aquela mágoa, aquele ressentimento, aquilo que marcou negativamente, e aí entra Deus, o amor de Deus, que vai além e está acima de tudo. E é Deus que vai gerando esse processo de reconciliação, de restauração, e eu tenho certeza que Ele está fazendo isso na sua vida. Você que está chorando agora, é Deus que está te tocando. Você que talvez não tenha tido essa oportunidade, não é para você se condenar, é para você dizer, Deus, obrigado, porque hoje o Senhor está me tocando também, e eu sei que um dia eu verei o meu Pai diante da sua face, diante da sua misericórdia. A minha mãe, se você não teve essa oportunidade, então abrace aquilo que é seu, porque Deus tem essa linda história de salvação, que vai sendo contada por nós e vai sendo experienciada a cada novo dia. Que Deus te dê essa coragem. Amém. Eita, que Deus tremendo. Gente, olha,
Que programa maravilhoso, que saudade do PHN de 2 horas. E o ato profético, nós queremos aí. Gente, eu preciso dizer, né? Eu não sei se o Marcelo tem aí, imagens do PHN 2021, tá? Foi em 2021, da bandeira, tudo aquilo que aconteceu. Nós estávamos com a Canção Nova fechada, tá aí o Padre Roger pregando. Tava gordinho, hein? Olha lá. Padre, tá mais esbelto agora. Olha aí a bandeira. O padre estava pregando lá no auditório, São Paulo. Aqui. Tinha ninguém, né, gente? Era pandemia. Tinha ninguém. Eu tive um sonho, e nesse sonho eu partilhei com o Padre Roger. Olha o Peter. Olha eu ali, cara. Não tinha ninguém no centro de evangelização. Eu peguei essa bandeira. No sonho, eu corria no centro de evangelização com essa bandeira aí. Nós estávamos em 2021, na época dessas imagens, e a profecia era que em 2022 esse centro de evangelização estaria aberto, a chácara da Canção Nova estaria aberta, estaria cheio de gente tomando posse de novo deste lugar que é para a evangelização, né? O padre comprou a inspiração. E ele pregava lá do Auditório São Paulo e eu corria no centro de evangelização com a bandeira. Padre, 1 ano depois disso aí, dessas imagens, aconteceu exatamente como eu tinha sonhado e o Senhor comprou esse novo tempo do PHN. Depois desse ano de 2021, em nenhum dos anos o Senhor disse não ao PHN. Todos os anos o Senhor sempre esteve fazendo a pregação junto comigo, todos os domingos de encerramento. Esse ano não vai ser diferente. O Padre Roger prega, faz a primeira pregação do domingo, eu faço a outra. O Padre faz a primeira, eu faço a outra. Todos os anos. Então, Padre, é necessário. O nosso povo hoje, e o Senhor traz isso muito para nós, o nosso povo precisa voltar a confiar nas profecias, nas inspirações, né, Padre? Porque os tempos são urgentes. São urgentes e são tempos proféticos, onde a gente precisa... Esses dias Deus me deu uma direção dizendo para um público específico, mas eu quero dizer que isso não é só para aquele público que estava lá. Nós precisamos desenterrar profecias e promessas que Deus nos fez e que estão enterradas. Porque Deus leva a sério. Ele é Deus que cumpre o que Ele disse. Só que a gente, por decepção, por situações, enterra, sepulta. Chegou a hora de retirar aquilo que Deus prometeu. Deus colocou no seu coração, eu acreditei, e nós profetizamos. Amém. Naquele dia. Nós declaramos que a partir de 2022, a Canção Nova estaria cheia de jovens de novo, e nós temos visto o crescimento desses jovens que estão vindo para cá. Inclusive no PHN, né? É isso aí, meio milhão esse ano. E estamos aí porque nós acreditamos. Você acreditou, eu acreditei, todos que ali estavam, o Fábio Lira, que eu acho que estava filmando lá no centro de... Eu sei que estava uma galera que acreditou. Amém. E a comunidade reunida, né, Padre? E a comunidade Porque reunida. Nesse ano estava só a comunidade Canção Nova no PHN. E como foi maravilhoso. Padre, como eu queria conversar mais, meu Deus do céu, mas o nosso tempo acabou. Estouramos ainda um pouquinho. Gente... Louvado seja Deus, Padre, obrigado pelo sim, mais uma vez no PHN esse ano, obrigado pelo sim de estar aqui com a gente, estamos juntos, o Senhor sabe, tem um carinho profundo. Amém. Pelo Senhor, pelo seu ministério. Amém. Parceria sempre, obrigado, Padre. Sua é nós. É nós. Benção, Padre. Obrigado, gente, obrigado equipe, obrigado todo mundo, obrigado Marcelo. Foi maravilhoso estar com vocês mais uma vez, viu? Obrigado aí o Carpa que está aí nos aprendizados, né, na direção. Graças a Deus. Padre Roger, claro, o senhor o Padre Edson sempre dá a bênção final aqui no programa. Hoje pedi para o senhor dar a bênção final para nós. Nosso decano. Em pé? Isso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Eu quero que essa bênção já alcance a galera que vai vir para o PHN 2025. Amém. Que Deus possa alcançar você, a decisão que você está tomando hoje. Jovens que estão sendo chamados ao sacerdócio, jovens que estão sendo chamados, meninas, a se consagrarem, vem para a Canção Nova, siga o chamado de Deus, porque a vontade do Senhor é capaz de nos fazer felizes. Que Deus abençoe a cada um de nós, a sua vida, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe, viu, gente? Deus abençoe cada um de vocês. Estaremos em missão em Itu, tá bom? Estamos chegando com o acampamento PHN lá na Marca da Vitória do meu grande irmão Tony Alisson, tá bom? Até a próxima vez, se Deus quiser, próxima terça-feira, maravilha! Vambora!
pois tu és o meu amparo, meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em ti repousa minha